A Associação Comercial e Industrial de Criciúma abre inscrições para primeiro prêmio ASIC de Educação. Mesa diretora da Câmara dos Deputados voltará a discutir a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf do Partido Progressista. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil vão começar a pagar cotas do PIS/PASEP aos trabalhadores de todas as idades. Temporada de pesca da anchova desperta expectativas de pescadores de Balneário Rincão. E no esporte, Mazola Júnior quebra cabeça para montar o Tigre, que hoje encara a Ponte Preta em Campinas. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 14 de agosto de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Associação Comercial e Industrial de Criciúma abriu oficialmente as inscrições para o primeiro prêmio ASIC de Educação. A intenção é valorizar profissionais da área na cidade. Incentivar propostas inovadoras e valorizar os profissionais da educação. Esse é o objetivo do primeiro prêmio de valorização do professor, promovido pela ASIC. A motivação foi do presidente da ASIC, o presidente Moacir D'Agostin, por ter sido professor e por considerar que o professor é o profissional mais importante de uma sociedade, que sem o desenvolvimento do professor e valorização do professor, não haverá desenvolvimento econômico, nem regional, enfim, não acontece o desenvolvimento de um país. Foi essa a ideia motivadora do primeiro prêmio da ASIC de valorização dos profissionais da educação. No seu primeiro ano, a primeira edição do prêmio tem como foco os professores que atuam na área de matemática do 6º ao 9º ano das escolas públicas, municipais e estaduais e das escolas privadas de Criciúma. Mas, a partir do próximo ano, a premiação pode se expandir para outros municípios e abranger outras disciplinas. A ideia é que o prêmio a cada ano premie uma categoria, mas este ano, pelo fato de a ASIC já ter o prêmio ASIC de matemática, está no 5º ano da sua edição, o prêmio vai ser destinado aos profissionais que atuam na área de matemática do 6º ao 9º ano e somente para o município de Criciúma, por ser o primeiro ano do prêmio, para que a gente também fique com mais facilidade no estabelecimento dos critérios. Os professores que se inscreverem na premiação serão avaliados por uma comissão julgadora, seguindo alguns critérios estabelecidos pela organização. São 4 critérios. O primeiro critério é a média geral do professor das turmas em que ele vai se inscrever, em que ele atua. O segundo critério é o fator social do bairro onde a escola está inserida. Isso vale 15% do valor da avaliação. O terceiro critério é uma prova escrita com conteúdo do 6º ao 9º ano, o conteúdo que é utilizado na UBMEP e também na base curricular, conforme as competências estabelecidas na base curricular nacional. E o quarto critério, o professor vai enviar um vídeo com uma prática inspiradora. Esse vídeo deve ter de 1 a 3 minutos, e esse vídeo será avaliado por uma comissão composta de instituições educacionais e parceiras da ASIC que não tenham nenhuma ligação direta com o prêmio. A fase de inscrições para a premiação segue até o dia 31 de agosto. O professor que atua do 6º ao 9º ano na disciplina de matemática e trabalha no município de Criciúma, de escolas privadas ou públicas, sejam elas municipais ou estaduais, poderá fazer a sua inscrição no site da ASIC de forma bem simples, apenas colocando ali os seus dados e escolhendo qual ano ele quer concorrer. O professor que trabalha do 6º ao 9º, ele tem 4 possibilidades. Ele pode escolher 2 dessas possibilidades, desde que a sua turma esteja inscrita para o 5º Prêmio ASIC de Matemática de 2018. A prova será aplicada no dia 21 de outubro e o vídeo pode ser enviado pelos professores até o dia 29 de outubro. O resultado será divulgado em um evento de premiação no dia 13 de dezembro. O objetivo é estimular o professor a promover práticas inspiradoras na área da matemática,
incentivar um processo de autoavaliação e melhoria contínua do processo ensino-aprendizagem. O professor vai ser premiado com um diploma, um troféu, um valor de R$ 2.500 em dinheiro. Ele vai receber também uma bolsa de estudo 100% por um ano de um curso de inglês e uma bolsa de estudo 100% de um curso de especialização, ou então vai cursar uma disciplina de mestrado oferecidas pela Unesc. Amanhã, terça-feira, a mesa diretora da Câmara dos Deputados voltará a discutir a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf do PP. Amanhã, terça-feira não, perdão, amanhã, quarta-feira. O deputado está afastado do cargo e cumpre prisão domiciliar. E ontem, segunda-feira, começou a segunda semana do chamado Esforço Concentrado dos Deputados, calendário de trabalho mais enxuto antes das eleições. A expectativa é saber se haverá quórum para as votações. No Senado, não tem nenhuma sessão marcada por causa da campanha eleitoral. A segunda semana de esforço concentrado na Câmara dos Deputados começa com expectativa de corredores vazios e pouca atividade. Assim como foi na semana passada, em que os deputados só conseguiram aprovar projetos para os quais havia acordo entre os partidos. Na pauta dessa semana, os deputados terão que discutir o projeto de lei que permite o pedido de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de agressão. Hoje, a lei dá aos delegados de polícia até 2 dias para comunicar a ocorrência ao juiz. Esse período tem deixado as vítimas expostas a mais ataques e até mesmo à morte. Os deputados podem votar um projeto que permite que a medida protetiva seja expedida imediatamente. Nesta terça-feira, após adiar a reunião na semana passada por falta de quórum, o Conselho de Ética da Câmara pode votar o parecer final do processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Nelson Meurer, do PP. Com isso, Meurer pode perder o cargo de deputado. Ele é acusado de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, num caso ligado à Operação Lava Jato. Ele também foi o primeiro caso de um acusado da operação com foro privilegiado a ser condenado. A pena de Meurer é de 13 anos, 9 meses e 10 dias. Também está prevista para o dia 14 a decisão da mesa diretora da Câmara sobre a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf, do PP. Na semana passada, um pedido de vista coletivo interrompeu a análise do processo. Maluf foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro. O deputado está afastado do cargo e cumpre prisão domiciliar. A defesa de Maluf pediu aos parlamentares que adiem o prazo mais 15 dias para a palavra final sobre a perda do mandato do deputado. Os advogados querem protelar o caso, pois sabem que, em meio às eleições, dificilmente a Câmara vai se reunir para resolver o tema. Por outro lado, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, argumenta aos colegas nos bastidores que a mesa diretora pode ser acusada de descumprir uma decisão judicial. Além disso, Maia fala em penalidades políticas nas urnas para os parlamentares, caso a questão não seja resolvida antes da eleição. Além disso, ainda há medidas provisórias na pauta. Uma delas concede subsídio ao preço do diesel até o final deste ano, ainda como parte da negociação do governo para acabar com a greve dos rodoviários. A subvenção custará 9,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Podem ser votadas ainda uma MP que acaba com o Fundo Soberano, revertendo recursos para o pagamento da dívida pública, e outra que cria 154 cargos comissionados no Ministério da Segurança. Nas comissões, a semana também está apertada. Na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado um projeto que combate condutas ofensivas contra as mulheres na internet. A Comissão de Educação contará com a presença do ministro da Educação, Rocieli Soares, do Planejamento, Esteves Colnago, e da Fazenda, Eduardo Guardia, numa audiência para discutir os impactos do teto de gastos públicos nos investimentos em educação no país. Durante esse período eleitoral, é comum que parlamentares não votem pautas polêmicas e nem aprovem medidas que possam gerar alguma repercussão nas urnas. Mas o principal motivo do esvaziamento do Congresso é que muitos senadores e deputados estão se dedicando às campanhas em seus redutos eleitorais. Aqui no Senado, por exemplo, não está prevista nenhuma votação para esta semana.
Conforme combinado com os líderes dos partidos, até outubro, a Câmara só deve ter mais uma sessão de votação. Já no Senado, mais duas. A primeira será no final de agosto e outra em setembro. Outro fator que contribuirá para o baixo quórum no Congresso é que nesta quarta-feira, dia 15, se encerra o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Sendo assim, inúmeros parlamentares estarão focados nisso. A seguir, temporada de pesca da anchova desperta expectativa de pescadores de Balneário Rincão. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Gerente, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, churrasqueiro, vendedor externo, assistente saque, assistente de produção, atendimento externo, secretária, consultor pré-vendas, auxiliar de limpeza, operador de caixa, vendedora, porteiro, recepcionista, motorista, advogado, cobrador, motoboy folguista, atendente de lanchonete, motorista, auxiliar de acabamento, gerente de telemarketing, orientador de atividades físicas, laboratorista, operador de calandra, comprador, costureira, atendente de farmácia, farmacêutico, recepcionista bilíngue, professor de inglês, conferente, técnico de enfermagem, instalação e manutenção de split. Interessados devem buscar mais informações no site www.acicri.com.br na barra Banco de Talentos. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil começaram a pagar as cotas do PIS/PASEP aos trabalhadores de todas as idades que tinham registro em carteira entre 1971 e 1988. O saldo médio foi calculado em R$ 1.370. Tem gente que tem menos e outros receberão mais. Entre os anos de 71 e 88, as empresas e governos municipais, estaduais e a União recolhiam o PIS/PASEP em nome dos trabalhadores, igual ao Fundo de Garantia. Todo ano era possível sacar o rendimento. Mas a Constituição de 88 acabou com isso e o dinheiro passou a ir direto para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é responsável pelo seguro-desemprego. E ninguém mais sacou o rendimento. O trabalhador só consegue sacar tudo o que tem direito se tiver doença grave, se aposentar ou completar 70 anos. E como a situação da economia não anda lá essas coisas, o governo decidiu liberar o pagamento das cotas. Até o dia 28 de setembro serão liberados 40 bilhões de reais. A Caixa vai pagar o PIS e o Banco do Brasil o PASEP, que é para funcionários públicos. Já aposentei, já saquei tudo. Agora existe essa dúvida, né? Eu preciso ir na Caixa tirar uma hora. Se quem já recebeu tudo tem algum resquício, isso eu não sei. Se acabaram o PIS, eles pagaram todas as cotas, então subentende que ninguém tem direito a mais juros, essas coisas, mais nada. Tem pouca coisa aí, uns R$1.000. Mas já ajuda. Ajuda bem, né? Não tenha dúvida. Para saber se tem o direito e o valor do saldo, é preciso ir a uma das agências da Caixa ou do Banco do Brasil, ou então consultar a conta pela internet. A temporada de pesca da anchova desperta expectativa de pescadores de Balneário Rincão. O período de pesca da anchova já começou, mas pelo menos aqui no litoral sul, a maioria dos pescadores ainda não viu peixe nas redes e muitos não conseguiram nem entrar no mar. O problema é a dificuldade por causa das marés altas, o clima meio trocado. A gente, apesar do clima para a anchova estar bom, que é o frio que ela precisa, mas a gente não tem condições de entrar no mar, né, por causa das altas ressacas. Ainda vai ter que esperar baixar bem essas ressacas aí para poder, né, saber de algum resultado, para ver o que é que está dando de enxova.
não se pode dizer muita coisa enquanto não se puder entrar no mar ainda. E quem conseguiu pescar não tirou do mar só a anchova. O presidente da colônia de pescadores Z33 conta que o maior lance das redes se aproximou de 14 toneladas, mas trouxe uma mistura de diversas espécies. Os pescadores estão ainda na expectativa, né? Alguns pescadores conseguiram alguma coisa, né? Embora tenha sido uma pesca misturada com a pescada amarela, juntamente com a anchova, tem saído alguma coisa. Mas está bem complicada a situação. O presidente da colônia de pescadores ressalta que a pesca da anchova representa muito no sustento dos pescadores. Um incremento à pesca da tainha, que esse ano não foi das melhores. Está bem complicada a situação. A anchova representa para o nosso pescador uma complementação da renda, para ele poder se manter na atividade. A pesca da tainha nesse ano não foi daquilo que a gente esperava, né? Então, a gente esperava chegar a 100 toneladas e aproximadamente o que foi capturado na nossa região chegou a 60, 70 toneladas. Foi o que a gente conseguiu capturar nesse ano. Então, a anchova viria para complementar a renda do pescador. E, infelizmente, as condições do mar ainda não estão tendo a maré boa, que precisa para poder, com as nossas pequenas embarcações, entrarem ao mar, e isso dificulta para o nosso pescador. Estamos aí na expectativa. Tomara que as condições melhorem, que o nosso pescador consiga sair e poder se manter na atividade. O ideal é que até o fim do mês de novembro, quando inicia o período de defeso, sejam pescadas entre 30 e 40 toneladas da anchova. Nós temos a pesca da anchova que o defeso começa dia 31 de novembro e encerra a pesca da anchova. Começa o defeso dia 1º de dezembro até 31 de março. Até esse período pode-se pescar anchova. Mas a anchova, geralmente é da época do frio. Então vem mês de agosto, setembro. Aí de setembro em diante nós vamos para a pesca da curvina, que é outra espécie que já começa a água um pouco mais quente, aí encosta a curvina. Tomara que nós saíssemos aí com uma pesca da anchova melhor e que venha a curvina depois, né, para poder complementar a renda do nosso pescador. E os pescadores não perdem a esperança. Ainda dá tempo da anchova encher as redes. A esperança está toda pela frente ainda, né? A gente não pode nem sequer dar opinião sobre a anchova, até porque não se entrou no mar ainda para saber quais são, né, o tanto que ela vai dar, ou se não vai. Isso aí vai depender do primeiro dia de pesca. A seguir, Mazola Júnior quebra a cabeça para montar o Tigre, que hoje encara a Ponte Preta na cidade de Campinas. Agora vamos de esporte. O técnico Mazola Júnior está encontrando dificuldades para montar o Tigre para o jogo desta terça-feira. As suspensões e as lesões dos jogadores do Carvoeiro estão tirando o sono do treinador. Nós tá suave final de semana, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Lá vem Mazola Júnior. O andar reflete a tranquilidade do treinador que finalmente tirou o Tigre da zona do rebaixamento. Mas quem pensa que a vida do treinador está suave, lê do engano. Nesta terça tem mais uma batalha. Desta vez, diante da Ponte Preta em Campinas. E para continuar na boa fase, tem mistério de novo. Sem poder contar com Marlon e Zé Carlos expulsos no jogo contra o Atlético de Goiás, o comandante Carvoeiro vai esperar até momentos antes do jogo para confirmar os substitutos. Nós temos duas situações aí que apareceram, né? Vamos estudar até o horário do jogo para ver qual a melhor vai se encaixar. O treinador está preocupado com a quantidade de desfalques e quebra a cabeça para montar o time que encara a Macaca. A ausência, né, do Marlon, a ausência do centroavante de referência, que é o Zé também. O Andrew também está suspenso, né? Mas a gente vai procurar manter a mesma estrutura tática que a gente tem usado fora de casa. Onde tem dois laterais
muito ofensivos, né? Eles jogam com um triângulo invertido no meio, né? Um volante, o Danilo deve jogar o Paulinho. É um 4-1-4-1 lá, né? Com os atacantes com o pé contrário. Vamos ter que ter atenção em relação a isso. E o Tigre sofre mesmo com a suspensão de jogadores. Além disso, outro fator está tirando o sono do técnico criciumense. E teve uma situação também que me chamou a atenção, depois de estudando o jogo, né? Foi a queda anímica que nós tivemos após ter tomado o gol. Isso me chamou a atenção pela negativa. Então, todas essas situações psicológicas, assim, vamos dizer assim, né? A gente está procurando trabalhar. Mas sabemos que no segundo turno, normalmente, as emoções vão estar à flor da pele. Vamos ter que ter um pouco mais de tranquilidade para a gente não sair mais prejudicado do que o adversário. No sábado, as duas equipes saíram prejudicadas, né? Nós não podemos correr o risco de gente expulsa mais do que o adversário, aí complica. E para que o entrosamento do time não fique comprometido em virtude dos desfalques, Mazzola tem a receita na ponta da língua. Aquilo que a gente falou no começo, né? A gente trabalha muito em cima de uma filosofia de jogo. E o trabalho igual, a carga de trabalho igual para quem está jogando e não está jogando. E por isso, o método dos atletas também, né? Tem trabalhado imenso, mesmo o pessoal que não está jogando está trabalhando numa intensidade e com as quilometragens dos caras que jogaram durante a semana. Estabelecemos 2 plataformas de trabalho e eles estão bem treinados, estão bem encaixados nessa situação. Por isso que a gente não fala muito de desfalque e por isso que o pessoal que tem entrado tem correspondido. Hoje o Sala vai falar sobre regras eleitorais. Com a proximidade do pleito, aumenta a preocupação das divulgações das famosas fake news. Ano de eleição. Com a proximidade do pleito chegando, a preocupação volta-se para as temidas fake news. Para abordar esses e outros temas, convidamos o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Catarina. Na verdade, não existe um conceito jurídico disposto na legislação brasileira do que seria isso. Mas, por exemplo, podemos dividir em 2 grupos. A notícia falsa desde a sua origem, né, algo que realmente nunca existiu, foi criado, ou uma notícia verdadeira que acabou sendo distorcida por alguém. E, para isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fux, ele criou uma força-tarefa, e a Justiça Eleitoral estará preparada juntamente com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, para tentar combater de maneira enérgica essa propagação da notícia falsa. Será certamente as eleições das redes sociais, com a restrição cada vez maior da propaganda de rua, da propaganda de TV e rádio. As redes sociais serão o campo de divulgação das ideias dos candidatos. E ali certamente serão também o campo para propagação de notícias falsas. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberto. Assinantes da NET TV a cabo assistem a TV Primavera através do canal 13. Os da GVT, canal 12. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.